Ajustando. Cadê o roteiro? Olha aqui, faz o copiar link. Vamos aproveitar e compartilhar. Bate no WhatsApp. Casais. E já fica o link lá. Quero que saiba me enviar. Aí, foi. Olá, boa noite, boa noite. Olá, casais, boa noite. Tenta escrever que eu vou... Boa noite, pessoal. Boa noite, os casais aí, ó, que estão saindo debaixo da coberta. Farley. Maneide, tava aí com o seu Olímpio. Né, Maneide? Aí, seu Olímpio, você chegou, né? Que bom. Vamos chegar, pessoal. Convida geral, irmanal, nossa chefe. Boa noite, pastora Lene. Boa noite, Farley Pinheiro. Ótimo. Já nós chamamos aí pastor Ari e pastora Lene. Deixa só a gente dar uma aquecida aqui nos casais. Chefe Nal, boa noite, Thalia. Boa noite, Thalia. Saindo aí debaixo da coberta, né, Thalia e Henrique? Aleluia, irmão. Tem que beber uma água, senão desidrata. Aleluia. Vamos chegar, pessoal. Que bom. Um xará nosso aí, ó, Leandro. Que bom. Encolhido. Vamos chegar, casais. Boa noite, Pedro. Que bom, Pedro aí, ó, na área. Nosso artesão. Boa noite, Pedro. Ó, a Henrique tava na live. Tava na live, né, Henrique? Tava nada. Você tava ela debaixo da coberta aí, ó. Suando frio. Aleluia. Boa noite, Cleide. Concorrência. Ótimo. Pessoal, convida aí os casais, convida aí o casal de amigo, a sogra e o sogro, o irmão e a cunhada, a irmã e o cunhado. Vamos lá? Daqui a alguns instantes, pastor Ari vai entrar. Boa noite, Flávio. Boa noite, Livinha. A irmã Renata aí, ó, Lívia e Renata estavam debaixo da coberta. É o Nelson. E aí, Nelson? Que bom. Eu acho que travou, não travou não. Flávio? Ótimo. Pessoal, convida casais de amigos aí, ó. A live de hoje vai ser de alto nível. Alto nível mesmo. Nós vamos falar muito. Agora, a partir de agosto, nós vamos entrar numa nova série aí com os casais. Vem surpresa para nós aí, quem gosta de realmente edificar o seu casamento, né? Pessoal, todo mundo quer ter um casamento abençoado. Mas todo mundo quer ir na farmácia comprar uma pílula e tomar. E não existe isso não, viu, pessoal? Casamento é igual corpinho sarado. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Dieta pesada. Eu que tenho um corpinho sarado, sei. Ó, isso aqui, você tá achando que dá trabalho? Oxi. Isso aqui dá trabalho, meu irmão. Manter essa belezura aqui, ó. Ai, ai, ai. A Vitória entrando aí, né, Vitória? Aleluia, irmã. Jesus estendeu a mão. Que bom. Nós vamos fazer uma live, eu e a pastora, chamada Desencalhando.
Tem muita gente encalhada no reino de Deus aí, ó. Tá bem embolado, né? Presente escrita japonesa. É isso aí, Vitória. É isso aí. Muita gente. Né? Então, casamento é isso aí. Você já imaginou, pessoal, se existisse... Pastor cabelinho na régua. Sempre, né, doutor? Ué, que é isso? A gente é cercado. Daqui um tempo eu vou entrar na faca aqui, ó. Fazer o tanquinho. Você vai ter que... Meu médico vai fazer um tanquinho aqui, ó. Eu vou dar ele aquela camisa de tanquinho. É, aquela de tanquinho do Homem-Aranha. É isso aí, ó. Pessoal, vocês já imaginaram? Vamos criar uma hipotética aqui pra gente dar uma viajada. Imagina se existisse o comprimido do casamento, hein? Ia vender mais que o Viagra e o antidepressivo. Tem certeza. Imagina você chegar na farmácia assim, ó. Ia ter até overdose. O pessoal ia entrar em overdose. Eu quero 2 comprimidos. Ele toma 2, a esposa toma 2 e o casamento fica filé. Imagina? A Karen aí, né, Karen? Karen também tá igual a Vitória, já tá vendo a ilha. Né, Vitória? Vitória saiu do alto mar. Vitória tava, coitada. Eu soltei lá, eu joguei no grupo. Só Jesus. As mulheres, pra sentir quem tá sedento, ela já, ó, tá fulano aí. Tá todo mundo aí, né, seu safadinho? Oh. O solteiro tá tudo aqui, achando que nós vamos falar do que eles estão querendo ouvir. Vai não, aqui hoje nós vamos falar do Salmo 23. Viu? Vocês podem ir embora. Viu? Não, pode ficar. Eles vêm pra cá achando que aqui vai ter safadeza de casado. É pra aprender. Tem uns aí que entra até com o endereço de um casado. É. Hoje aqui nós vamos falar sobre o Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo. Os que já estão em fases para namoro, noivado, pode entrar. Não tem problema não. Pode entrar no financiamento da casa própria. Viu? Essa turma... Ô, pastor Ari, aqui é a psicologia do confronto, aqui, pastor Ari, é a psicologia da vida. Aqui vida. Pastor Ari é psicólogo, ele vai entrar aí com muitas teorias, muitas teses, muita experiência. Eu sou formado na psicologia da vida. Cabo de enxada, mulher no ouvido. Filho, ele tá no lucro com a esposa dele. No lucro. Agora mesmo, acabei de falar com ela, gente. Ela não pega nem ar. Ela sai de um assunto e entra no outro. E olha que depois de ter falado muito durante o dia todo, porque eu tô cansada. Ela tava falando sobre a ciência de Jesus. Aí eu tava tentando entender. Aí ela já tava falando aqui, eu não sei nem do que. Eu tava respondendo a ciência de Jesus, ela já tava falando de... Não pega nem fôlego. Mulheres, eles... Ó, nós vamos fazer uma live. Eu vou fazer uma live, eu vou pedir às mulheres para fazer um tutorial, mulheres. Como é que vocês conseguem sair de um assunto e entrar no outro sem pegar fôlego. Doutor Rei, vamos chamar já analisei hoje um monte de gente. Ele que não sabe que eu tô cansada. A próxima etapa é o tanquinho, viu? Ó, tanquinho, só de boa. Vamos lá. Eu sei como é, pastor. Ó, Pedro. Aí, ó, Pedrão também sabe. Pedrão também é sofrida. Sofrência. Pedrão hoje abre o coração também, né, Pedrão? Aí, vamos lá. Pastor Ari, se o senhor estiver aí, chame. Aqui. Aí, ó. Vamos lá. Pastor Ari Guarnieri, esse nome aí nós vamos descobrir. Não, pastor, estamos na área. Aí, ó. Cadê pastor Ari. Que bom. Pastor Ari entrando aí com a pastora Lene. Pastor... Opa! Boa noite. Shalom! Boa noite, tudo bem com vocês? Salve, salve, pastor Deixa eu Ari. mais perto de nós aqui. Pera aí. Mais perto. Pronto. Isso. Tá nos vendo? Beleza. Tudo bem? Sim. Que bom, que bom. Que bom, que prazer enorme estar com os senhores aqui. Pastor Ari, pessoal, é uma espécie, e a pastora Lene, pastor Ari é uma espécie de senhor Miyagi do casamento. Né, pastor Ari? Obrigado pela honra, tá bom, pastor Leandro? Que bom. Ó, é ótimo estar com vocês, viu? O senhor, a senhora aí.
Diretamente de São Paulo, hein? Olha que bênção. Vocês estão nos ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Estão ouvindo bem. Ok. Beleza. Pastora, pessoal, Então, queremos... deixa eu apresentar o senhor aqui e a pastora Lene. E em seguida, eu já passo a bola com a primeira colocação aí da nossa noite. Então, pessoal, pastor Ari e pastora Lene são da coordenação da Sara Nossa Terra da Augusta, bispo Cristiano, bispo Camille, pastores ali da Cursino. Para nós, a gente fala Cursino, mas é um bairro, é uma cidade, pastor Ari? Como é que é? É um bairro. É um bairro, isso. Um bairro da Zona Sul. Da Zona Sul. Exatamente. Pastor dos milionários. Né? E um grande homem de Deus, muito família. Amém. Né? Um grande conselheiro aí de casais. Quantos anos já, pastor Ari, de casado, de família aí? Conta um pouquinho da historinha do senhor. Vai fazer 34 anos de casado. Uau. Temos 4 filhos. A gente tem um casamento, depois a gente entra nessa história, que deu certo. Começou um casamento errado e depois, no meio do percurso, nós fomos acertando. Que bem. Claro, com Jesus, né? Quando Deus entrou no casamento. Né? Olha que bom. Aí foi o senhor já tem neto? Ainda não. Ainda não. Não ainda. Temos só um filho, dos 4 filhos, só tem um casado, né? Casou ano passado. E temos 3 filhos esperando o casamento. Olha. Que benção. Que bem. O senhor ainda é da geração valente, né? Que passa de 2 filhos. Sim. Na verdade, não é. Ó, vou falar com o senhor, viu? Muito... Uma das coisas que eu mais admiro é quando eu vejo um homem que tem mais de 2 filhos. Sério mesmo, tô falando de coração. Eu acho interessante porque nós não planejamos nenhum dos nossos filhos, nenhum. Todos foram acidentes. Porém, verdade. Agora, o senhor sabe que isso também é mérito de pastor namorador, né? Essa geração de hoje, eles não dão conta de fazer nenhum filho. O senhor já reparou, né? A demora que é para ter um filho. Mas eles namoram 2 anos. Eu acho isso legal. É interessante que nós acabamos de ter um casal de discípulos nossos que tiveram filhos. Agora o Pedro está com 2 meses e ela queria saber como que ela ia integrar a igreja com a maternidade, né? E ele pastor com a paternidade. E nós nunca tivemos nenhum problema com nossos 4 filhos com relação à igreja. Para onde nós íamos, eles iam juntos. Então, e eu acho que a igreja, nesse aspecto, ela é um ambiente muito sociabilizador. Ela é muito bom para sociabilizar a criança e ela começa a interagir com todo mundo. Então, isso é muito legal. Nossos filhos cresceram na igreja. Ô, pastor Ari, que legal. Deixa eu quebrar um pouco o protocolo aqui, mas é porque a gente já gosta de começar e o senhor já podia aproveitar a contar para o senhor e a pastora Lene aí um resumo, um pouquinho da história dos senhores, como que vocês chegaram até hoje, até aqui. O senhor falou que tem 34 anos, mas assim, como é que começou esse namoro? Conheceu na igreja? Conheceu no forró? Conheceu no... Eu vou permitir que minha mulher fale. Eu acho que essa fala é bem de mulher mesmo. Eu acho bem legal, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Pastora Fabiana, boa noite. Boa Todo mundo noite. Pastora Fabiana, né? Boa noite. E vou falar o seguinte, eu sempre falo e falei que a primeira vez que eu ouvi, eu senti um arrepio na espinha, igual os adolescentes. Opa! Eu senti. E eu senti algo diferente no meu coração bater, né? E eu fiquei aquilo só comigo. Mas foi assim, foi um momento muito bom, né? Onde minha irmã me convidou para um churrasco no prédio dela e ele estava presente. E quando eu ouvi que minha irmã ia me apresentar, eu falei, nossa, esse que é o Ari? E pronto, daí para até hoje, né, eu tenho um sentimento que Deus fez colocar dentro do meu coração, que até hoje eu continuo com esse sentimento. É um amor, é um respeito, é a cumplicidade, é algo diferencial. Né? E isso eu trago
e tenho mostrado para os nossos filhos, para os casais que a gente tem cuidado, para os que a gente tem ministrado, para todas as coisas. E eu acho que quando nós chamamos Deus para o centro do nosso relacionamento, todas as coisas vão cooperando para que essa caminhada seja longa. Hoje nós coordenamos esse curso que nós damos para casais, né, na Augusta, nós coordenamos e nós também ministramos o Família de Sucesso, que agora virou um formato novo, não sei se estão sabendo. Sim. Mas a gente tem muito, neste curso nós falamos muito da nossa história, da nossa construção, de como o nosso casamento foi construído, do quanto a minha mulher me ajudou a ser o homem que eu sou hoje, do quanto ela contribuiu muito com isso. Então, eu acho que a mulher ajudadora da Bíblia, realmente ela precisa existir para que o homem consiga ser o sacerdote, né? Eu acho que é por aí. Daí nós tivemos os nossos filhos, a primeira geração, nós temos 2 filhos, uma de 32 e um filho de 29, é o casado, e depois nós tivemos filhos adolescentes, que agora está com 20 e 19 anos. Então foi muito legal, nós tivemos filhos... Uma diferença quase de 10 anos. Olha! Quando não pensávamos mais em ter filhos, Deus né? nos deu. E esses 2 últimos, essas 2 meninas últimas, elas cresceram mesmo na igreja completamente, assim. Todo lugar que a gente ia, ela estava junto. Então Agora essa é está a na nossa fase de construção. enviar, né? Os filhos, né, pastores? Agora estão na fase de enviar, né? Nós estamos no início, né, Benzinho? É. Nós estamos bem no início ainda com a turminha aqui. Pastor Ari, uma pergunta. E vocês fecharam a fábrica? Sim, sim. Porque vocês são bem pastor, frutíferos, né? Por ele, hoje ainda teria mais filhos. Vocês são bem Eu sempre frutíferos, achei né? muito legal. Não entendi. Pastor Leandro, repete a Eu pergunta. falo o seguinte, porque vocês são bem frutíferos, né? Sim. Eu acho que a gente aproveita bem o casamento. Amém. Essa é a palavra. Nós aproveitamos bem o casamento. Eu tô nessa Né? fé aí, eu tô nessa inspiração. Amém. Mais difícil. Mantenha. Não, misericórdia. Mantenha, é isso mesmo. Pastor Ari, Perfeito. pastora Lene, vamos começar aqui por um caminho assim, já de supetão. Vocês aí com essa bagagem, o senhor que trabalha numa capital, que vamos dizer assim, que é o termômetro da América Latina, né? Não é só do Brasil. O que vocês avaliam, pastores? Que esse isolamento, esse confinamento... Inclusive, pastor Ari e pastora Lene, a nossa live está completando... vai completar 5 meses. E nós começamos ela na segunda semana de confinamento. Naquele período crítico mesmo. Então, nós começamos com o tema Eu e Nós em Confinamento. E continuamos assim. Sim. E aí eu pergunto para os senhores, esse formato que a pandemia exigiu de nós, confinamento, isolamento dentro de casa, sai menos, mesmo quem está saindo tem que ficar mais tempo dentro de casa. O que vocês avaliam, pastor e pastora, que o isolamento mais desafiou os casais? Então, né, pastor, eu acho uma pergunta bem interessante. Lá no início, quando a gente fazia essa pergunta, a gente fazia ela diferente, né? Hoje a gente já tem algumas respostas. O grande desafio desse período todo é 2 pessoas estarem juntos o tempo todo, num tempo muito maior, sem conflito. Então, assim, se o casal naturalmente já tem conflito, o tempo maior gera mais conflito ainda. Então, o desafio é essa zona de conflito, que os filhos também estão juntos, né? E é interessante porque agora, nos meus atendimentos, os filhos e a escola geraram muito mais estresse para a mãe ou para o pai do que a gente imaginava. Inicialmente, a gente imaginava que o casal ia ficar em casa, né? Já é estressante, porque não é uma coisa que você planejou, não é uma coisa que você quis. Então, tudo que é imposto já gera o efeito contrário.
Então, lá no começo, a gente falava sobre isso. E aí eu queria falar uma coisa bem importante, pastor Leandro, que as famílias funcionais, elas se adaptaram muito bem a essa pandemia. Mas as famílias disfuncionais, o problema começou a aumentar. Interessante, Né? viu, pastor? Muito bom. Conflito de irmãos, conflito de espaço, conflito de programação de TV, a própria escola, né? Porque os pais precisam se adaptar muito à escola. Talvez hoje o fator mais estressante para o casamento são os filhos na pandemia. No início, a gente focava muito no casal. E hoje a gente vê que a escola e não ter professor, os pais sem nenhuma competência, além de ser pais, eles precisaram ser monitores, né? Verdade. E isso começou a gerar muito estresse na família, no sistema, né? Na nossa casa, quando nós tivemos filhos adultos, nós não tivemos esse problema. E a nossa família também é uma família funcional. O que é uma família funcional? Onde um problema você caminha para resolver. Famílias disfuncionais, um problema gera outro problema. Gera outro. E que gera outro. Isso vai gerando um estresse sem fim, né? Então, hoje, 3 meses depois, nós temos... E aí você falou de São Paulo. É interessante que São Paulo passou por um período muito complicado no começo, mas agora nós estamos passando por um período, a cidade já está se adaptando normalmente, a pandemia está bem equilibrada, nós não temos pico de subir, então todo mundo usando máscara, né? Então, parece que as famílias se adaptaram muito. E aí eu já quero completar uma coisa muito legal da pandemia, muito legal mesmo da pandemia. A pandemia obrigou os casais e as famílias serem criativos. Então começaram a surgir coisas muito criativas que você fala, uau, como assim? Como você vai fazer um chá de bebê? Como você vai fazer, né? E como você vai fazer determinadas coisas? E nós acabamos de fazer uma festa junina na nossa casa. E foi muito legal. Na nossa família, foi muito legal. Legal. Boa ideia, hein? Então, os casais começaram a se reinventarem, né? Agora, pastor Leandro, pastora Fabiana, se a família não funciona bem, que é isso que eu estou chamando de família funcional, nesse 3º mês, a coisa está muito ruim. Já está muito ruim. Muito ruim. Entre filhos, entre pais, entre mães, entre todo mundo, né? Então, nós temos o privilégio de ter um parâmetro que é a palavra, né? Que nos guia, que nos equilibra, mas famílias que não têm esse instrumento que nós temos, a igreja, o caos é ainda maior, né? Agora, é interessante, né, pastor Ari e pastora Helene, que assim, eu vejo que mesmo dentro, os cristãos, né, a grande maioria aqui, casais cristãos, está sendo o que o senhor está falando, está sendo um medidor, porque alguns estavam achando que estavam bem, agora estão podendo medir que não era uma família funcional. Exatamente. Isso é legal que você está falando, Fabiana, por quê? Porque a pandemia ela obrigou os casais a se revelarem mesmo, de fato. Então, casais que tinham uma comunicação ruim, pronto, eles precisaram melhorar isso. Ou caos, né? E aí a comunicação no casamento é o principal instrumento do casamento. Nós temos dois medidores, que é o nível de comunicação e o nível de acordo que esse casal faz. Legal, hein, pessoal? Né? Anota aí. Muito bom. Então, quanto mais difícil a comunicação do casal, pior os acordos, né? E é interessante, sim, nossas filhas que são adolescentes, né? Vão nos ajudar. Não, tem que ajudar. E se o casal não tem acordo, pronto, os adolescentes eles entram nesse mesmo conflito de não fazer, deixa para depois. Por quê? Porque a pandemia também ela meio que destruiu uma rotina que já existia e os casais
precisaram construir uma outra rotina, né? Agora, isso aí que o senhor falou também, né, pastor Ari? Foi muito interessante, porque construir uma rotina de família, a gente sabe que não é fácil. Não é. E a pandemia, ela praticamente nos obrigou a desconstruir a rotina e construir uma nova rotina, né? Uma nova rotina. Porque a rotina, por exemplo, da minha mulher, que ela está em home office, era ir trabalhar, né? Então, e ela voltava às 18 horas, que era a rotina. Agora ela está o tempo todo em casa. Ela tem que trabalhar, ela continua tendo que fazer comida, cuidar da casa. E hoje é legal porque lá na nossa casa todas as três têm uma rotina de tarefas, ponto. Então, a casa funciona. É isso que eu digo, uma família funcional. Eu, como psicólogo, continuo trabalhando, então, mas eu não trabalho na minha casa, porque eu prefiro um ambiente profissional, então eu venho para o meu consultório. Neste momento eu estou no meu consultório, né? Então, também adaptar a rotina. Eu não parei de trabalhar, minha mulher home office, e as filhas dentro desse sistema. Sem escola, ou a escola em casa, né? O trabalho. Isso é muito interessante, porque a pandemia também, por exemplo, tem algumas famílias que eu atendo, que a pandemia, pelo fator da escola, desestruturou a família. Olha. Porque o marido que ia trabalhar, ele agora não quer ajudar dentro de casa o filho ou a filha a estudar. Ele acha que é papel da mãe. E hoje é papel dos dois. Né? Essa coisa de hoje é muito legal, porque os papéis de gênero do homem e da mulher, eles estão muito difundidos, não tem mais especificamente. Se eu precisar lavar louça, eu vou lavar louça. Se quiser passar roupa, eu vou passar roupa. Quem passa a minha roupa na minha casa sou eu, porque eu escolhi isso, né? Mas não tem mais aquele lugar específico da mulher. Mas a mulher ainda tem uma grande sobrecarga. E na pandemia, essa sobrecarga aumentou muito, muito mais do que do homem. Entende isso? Uhum. Se o casal não tem comunicação e acordo, pronto, conflito. Falta de comunicação e acordo é igual ao conflito. Ô, pastores, e uma colocação, pastoria, assim, ó. O que vocês avaliam o seguinte, o que mais essa pandemia veio nos revelar, né? O senhor já falou disso um pouco, mas assim, o senhor acha que maiores foram as decepções pelas descobertas ou o pessoal topou descobrir e crescer? Eu acho que as duas coisas. Tá? Eu acho que alguns casais descobriram mesmo que eles funcionam bem e alguns casais, e a maioria, descobriram que eles funcionam mal. A maioria descobriu que funciona mal. Porque isso que eu estava falando, pastor Leandro, é interessante. Assim, a mulher e o homem que estão hoje no mercado de trabalho, o tempo do mercado de trabalho dissolve o conflito dentro de casa. Só que agora estão todos confinados. Agora é um problema, né? Isso é muito interessante. Eu tô atendendo uma mulher em que o marido não ele acha que isso é um papel da mulher. Aí a filha desse casal começa a gerar conflito com a mãe, que é que está em home office. O pai, ele não está trabalhando, ele continua empregado, mas não está trabalhando. Ele é funcionário público, né? Mas a mãe não, a mãe está trabalhando. Então ele não cuida da criança, ele não ajuda na escola, isso vai para a mãe. Então, e os dois aí, o marido e a mulher, o tempo todo em conflito, o tempo todo. E aí vem para terapia de casal. Aí vem tentar ajustar esse conflito, né? O que é bem complexo. Então, respondendo a sua pergunta, revelou-se que alguns casais funcionariam melhor, mas outros pior, né? Agora e de novo,
Interessante que o senhor Pode falar, falou, pastor Ari, porque assim, eu vejo que os casais cristãos, em tese, eles entendem, por exemplo, o marido que não está acostumado a fazer essas tarefas, ele não bate de frente. O cristão, normalmente, ele já aceita, não, eu sei que eu preciso ajudar. Mas na prática, né, pastora Lene? A senhora deve estar ouvindo muita mulher falando. Os combinados existem, mas não estão são sendo, cumpridos, né? não estão sendo cumpridos. Eu acho legal isso que você está dizendo, pastora Fabiana, por quê? Porque os combinados passam novamente pelo comportamento. E isso é muito legal. Os combinados é assim, bom, eu combino uma coisa, mas eu sei que se eu não cumprir, tudo bem. E aí, se eu não cumprir tudo bem, vai ter conflito, vai ter cobrança. É um jogo interessante. Ou a coisa vai aumentando, ou a coisa realmente, as partes vão cumprindo, né? Mas cumprir acordo ou fazer novos acordos é muito complicado. É muito complicado. Não é uma tarefa fácil do casal. Se o casal já funciona normalmente, já não é fácil, imagina em pandemia, em crise. Entende? Sim. Imagina em crise, né? Verdade. Ficou respondido? Não, sim. Agora, o senhor colocou uma coisa assim que é interessante. Entre o que a gente, em outras palavras, né, senhor? Entre o que a gente acordou, entre o que a gente falou. Muito bom isso que o senhor falou, né, pastor Ari? Que é engraçado. Aquele trabalho que era árduo, que o marido chegava reclamando, ou até a esposa, acabou que virou uma fuga, né? Virou um momento de prazer, que é tipo assim, Isso. Graças a Deus que eu tenho que ir Isso. Você vê, inverteu-se. Porque você fala, eu queria ter, por exemplo, isso é muito legal. Muitos de nós falavam assim, nossa, eu queria ter mais tempo com a família. Oba, agora você tem tempo com a família e não sabe o que fazer com esse tempo. Isso. Exatamente. E não sabe mesmo. Então, porque isso é muito interessante. Tem pais e mães que não sabem brincar com o seu filho. E brincar a brincadeira dele, né? Exatamente. Criança em pandemia, ela precisa continuar brincando. Só que o brincar da criança incomoda a mãe que está trabalhando, o pai que está trabalhando. Pronto, conflito de novo. Então precisa chegar num acordo de como brincar com essa criança. E parar mesmo, parar um tempo. Ter um tempo para eles. Ter um tempo para essa criança, porque agora ela também faz parte. E ela vai cobrar esse momento, esse tempo ela vai cobrar, até porque eles estão tão próximos ali. No mesmo ambiente, né? É diferente de quando você sai, deixa na escola e vai para o seu trabalho e só à noite quando retorna. Interessante, mas agora, né, pastor? Com a pandemia, isso mudou. Né? Aqueles, né, pastora Lene, que ficava no hotelzinho o dia inteiro. Então, aquela mãe ficava morrendo de saudade. Eu estava vendo uma reportagem. Dos hotelzinhos, tudo com câmera. Quer dizer, a mãe ficava vendo lá no celular. Agora ela tem o filho presencialmente. Detalhe, né, pastora? Muitas mães continuam recebendo o mesmo salário, porém agora ela tem que lidar com o próprio filho diariamente. Isso. Aí, uma pergunta que poderia surgir assim, tá, será que a mãe, ou o pai, ou a criança está valorizando mais esse momento? Não tá. Verdade. Não tá porque, como é uma coisa, como é algo imposto, como não é algo natural, tá todo mundo querendo sair daquele lugar, né? É muito interessante. Aqui em São Paulo, os shoppings já estão abrindo. Em São Paulo, eu acho uma cidade organizada nesse aspecto. Então, as coisas têm realmente acontecido de forma bem organizada, as pessoas têm se adaptado a essa volta de uma forma bem organizada, mas todo mundo queria ir para o shopping, todo mundo quer descer para o playground, todo mundo quer aproveitar, né? Lembrando agora de uma coisa muito legal da pandemia, por exemplo, eu era uma pessoa que nunca fazia exercício. Atividade física. Minha mulher sempre fez, né? E aí, com um tempo meu que sobrava,
eu tenho andado todos os dias regularmente com a minha mulher e tem sido muito bom, maravilhoso estar junto, a gente conversa coisas. Então é um hábito novo que eu incorporei com a pandemia e que eu pretendo manter. Agora isso é a realidade, né, pastor? Porque isso é a família funcional, porque volta a falar, dentro das próprias igrejas. Hoje, os casais têm oportunidade de exercitar juntos, que é algo perfeito, têm oportunidade de conversar, né? Ter essa conversa de qualidade, de comer junto. E não come junto, não conversa, não pode exercitar junto, qual o problema, né? Olha. Isso é muito interessante. Assim, o comer junto na nossa casa sempre existiu, né? É uma coisa que a gente faz muito. Comer na mesa. Exatamente. É muito importante na nossa casa. Esse momento de almoço, janta, café, são momentos muito importantes. Em todos sentam à mesa e todos nós almoçamos, jantamos, ceamos. O que quer que seja, a gente fazemos juntos. Esse compartilhar sempre existiu. Isso aí que a senhora falou, pastora Lene, é interessante. Tem aqui em casa, e assim, é algo involuntário, né? Que a gente não programou. Tem dia que a gente chega a ter 4 momentos na mesa, né? Porque como tá todo mundo em casa, a esposa tá em home office, eu tô em home office. Então, qualquer café da manhã, almoço, lanche ou lanche da noite, a gente vai para a mesa. Chamar todo mundo. E acaba virando aquela boa comunhão. Né? Por mais que tenha um conflitinho ali, porque a gente tem criança, né? No nosso caso, é uma de 4 e uma de 9. Mas não deixa de ser uma comunhão. Mas é o que eu falo, é vida real, né, pastores? Porque, assim, no início eu falei muito com as meninas, nas reuniões de mulheres, que, assim, mesmo tendo essa oportunidade, no início eu lembro, assim, é um desafio juntar todo mundo na mesa, por mais que a gente faça. Isso. Mas não é fácil. Isso. Fazer todo mundo parar para sentar e comer junto. É o desafio. Né? É verdade, sim. É porque mudou a rotina, né? Essa mudança de rotina e até encontrar uma rotina adaptada é que é o desafio. Agora, no 3º mês, quase todo mundo já está meio que adaptado, né? Inclusive com o sono. No começo, o sono foi uma das coisas que mais desajustou para todo mundo. Agora, todo mundo já tem um horário regular de sono. De estar dormindo, de estar acordando. Quer dizer, mas essa questão da rotina é muito interessante, né? Aí, eu vou colocar uma outra questão como psicólogo, tá bom? Todo casal tem um momento privado, um momento de intimidade. Cadê esse momento? Sumiu. Ele sumiu. Você não tem esse momento mais. Você não tem mais, porque está todo mundo junto. Né? As crianças também não têm um momento dela. O momento privado da criança é a escola. Ela não tem. Né? Então, algumas dinâmicas realmente mudaram muito. E aí você fez uma pergunta como que vai ser isso pós-pandemia? Sim. É interessante, a gente vai ter que ajustar de novo. É verdade. Nós não temos parâmetro para dizer vai ser assim, vai ser melhor. Algumas pessoas falam que as relações humanas vão ser melhores. Eu não aposto nisso. Elas vão ser diferentes. Melhores eu não diria. Elas vão ser diferentes, né? Por exemplo, eu como terapeuta, eu não atendia nenhum atendimento online. Não atendi. Eu atendia, na verdade, atendimento online que não tinha fora do país, que não tinha outro jeito. Essa demanda fora do país, além de ter aumentado para mim, que foi bem bacana, e eu acho que é por causa da pandemia também, mas todos os meus atendimentos online eu pretendo manter. Com certeza. Então, eu não pretendo tirar o atendimento online agora da minha vida profissional. Eu vou manter o presencial, mas você vê, é uma coisa que eu jamais imaginava. E aí eu não vou retirar ele. Vai ter algumas coisas do nosso comportamento de casado, de casa, que nós não vamos tirar. Com certeza. A gente vai ter que ajustar isso aí. Entende? Ela vai ter que saber como ajustar. Adaptar a uma nova realidade. Agora, o que o senhor imagina, pastor Ari, pastora Lene, qual que vai ser
digamos assim, ó, como que as pessoas elas vão enxergar o casamento, principalmente assim, ó, quem pensa em casar, talvez assim, quem ainda não é casado, talvez é até noivo, namorado, porque esse alarme das dificuldades familiares no confinamento, isso aí tá dando até em jornal, né? O senhor já viu até notícia de jornal. Né? Isso aí que o senhor falou, por exemplo, eu estava assistindo um jornal esses dias aí, falando que um dos maiores desafios das famílias estão sendo conciliar o tempo e os filhos. O que o senhor imagina que as pessoas vão pensar o casamento futuramente? O senhor acha que, igual o senhor comentou aí, uma coisa que é interessante, nós vamos ter que fazer nós vamos ter que fazer uma reinvenção da reinvenção. E aí, as pessoas, como é que no futuro, especialmente quem não é casado, como é que eles vão pensar o casamento? Como é que o senhor acha que eles vão enxergar o casamento? Com bons olhos? Ou essa pandemia vai ficar todo mundo com o pé atrás? Então, essa pergunta é uma pergunta que não dá, assim, eu não consigo respondê-la. Tem uma coisa muito peculiar ao ser humano que a pandemia evidencia muito, que é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar à realidade. Tanto a diversidade quanto a coisa boa, tá bom? Então, essa adaptação a gente não consegue saber. Verdade. Por exemplo, nós temos próximo de nós um casal que acabou de ter filho, né? E a pandemia, o fato da gravidez estar distante da mãe, dos pais, juntou muito mais esse casal. O casal ficou muito mais junto. Olha. Tá bom? Mas quando o bebê nasceu, pronto. Desjuntou de novo, porque a filha, novamente, a mãe teve que cuidar, né? Então, são coisas muito interessantes. O casamento em si, ele acontece muito parecido com o modelo sem estar na pandemia. O comportamento em si, que eu percebo, ele é muito parecido, né? Por exemplo, a mulher casada que está em casa em home office, ela continua sendo a mesma mãe, a mesma mulher, lavando as mesmas louças, as mesmas roupas, ela não mudou muito. Ela só teve que adaptar algumas coisas ao tempo. Alguns ajustes, né? O homem também. Depois da pandemia, como vão ser os casamentos, eu acho que vão ser muito parecidos. É o que eu acho. Tá? Eu acho que vão ser muito parecidos. Agora, o senhor acha que as pessoas vão querer casar mais? O senhor acha que assim, eles vão ter uma imagem assim, meio assim, receosa do casamento? O que o senhor avalia? Então, eu não conseguiria responder essa pergunta, mas eu diria que não mudaria. Não mudaria. O casamento em si é uma busca humana, né? O casamento em si. Ah, verdade. Se não aquele tradicional, o estar com alguém é uma necessidade o se unir humana. a alguém, né, pastor? Agora, o senhor arrisca... Isso vai continuar. O senhor arrisca dizer, por mais que pareça uma pergunta meio óbvia, se o senhor pudesse, o senhor é pastor Alene, o que o senhor acredita que vai ser a maior lição que nós vamos aprender com este isolamento enquanto família? Porque eu gostei muito. Fácil. Aí, essa é uma pergunta muito fácil, Leandro. Valorizar mais a relação humana. Por exemplo, valorizar mais. Porque esse distanciamento, você começou a sentir falta do teu amigo, do teu tio, da tua tia, de pessoas que você não sentia falta, né? Isso é legal, porque a primeira coisa que nós vamos fazer, depois da pandemia, nós já sabemos o que é. E é visitar uma parte da nossa família próxima de nós que a gente estava distante. E eu acho que também, pastor, entra também até o cuidado, né? Porque a gente está aprendendo a cuidar mais um do outro. Exatamente. Até mesmo o cuidado individual, né? É o meu caso. Pessoas começaram eu acho isso muito legal. Eu acho
as pessoas começaram a fazer coisas que não fazia e que não fariam se não fosse a pandemia. Eu não sei se o senhor viu. Mais criativos. Sim. Eu não sei se o senhor viu, bem no comecinho da pandemia, pastora Helene, o senhor citando aí, o senhor mesmo como exemplo, todo mundo ficou brincando que as pessoas iam engordar muito na pandemia. Mas o senhor sabe que uma das coisas que mais cresceu foi a atividade física autônoma. A pessoa criou um hábito que ela não tinha, com medo, desse sedentarismo, né, dessa doença de eu ficar ali o tempo todo dentro de casa. Eu mesmo imaginei isso, que todos nós íamos inchar. Nós íamos comer até a peça da geladeira. E, por incrível que pareça, inclusive, eu não sei se o senhor sabe, né? O pessoal que faz personal pelo online também, eles não estão dando conta. Também. Porque está todo mundo querendo se movimentar, né? Criar um hábito. Isso é legal. É a criatividade que a pastora Helene falou. Perfeito. Aí eu vou aproveitar isso e falar do ponto de vista psicológico, né? Então, o nível, aí sim, eu acho que o nível de percepção do ser humano, ele aumentou. Então, o ser humano vai começar a perceber mais o mercado, mais as coisas começam a ficar mais visíveis, né? Parece que nós vamos expandir a nossa consciência para determinadas coisas, para determinados objetos, valorizar pessoas, valorizar relações. Então, algumas coisas vão mudar nesse sentido. Aí eu acho que esse caminho é possível. Você acha que os pais vão valorizar mais a escola, os professores? Perfeito, vão sim, exatamente, vão valorizar essas relações. A escola não, mas o professor sim, porque ele entrou nesse papel, exatamente isso. E não realmente não é fácil. Realmente não é um papel fácil. É um papel bem árduo, né? E é engraçado, nessa questão da relação do pai e aluno, a frustração dos pais, e isso eu ouvi muito, né? A frustração dos pais é não dar conta de acompanhar o filho. É como se o pai se sentisse incapacitado para aquele lugar. Isso gerou muita frustração nos pais. Verdade. Né? Verdade. E eles perceberam realmente que determinadas matérias, eles não conseguiam acompanhar o raciocínio do filho, nem do professor. Ou seja, de novo, nós voltamos para perceber algo que a gente não percebia. Então, essa percepção, esse nível de percepção, talvez casais comecem a perceber melhor o casamento dele. Se era bom ou ruim. Talvez os casais comecem a perceber que o casamento dele é ruim. Ou que o casamento dele é muito bom. Agora, essa sacada do senhor aí, viu, pastor Ari? O senhor já até citou isso. Mas eu acho que todo mundo que está assistindo a live, especialmente os casais e os casais com filho, esse termômetro, enquanto assim, precisamos descobrir se a nossa família é funcional ou disfuncional. E se descobrir, né, pastor Ari, se porventura descobrir que não é o que eu pensava, eu descobri que meu casamento não é o que eu pensava, eu descobri que a minha família não é o que eu pensava. Não é entrar em desespero, é procurar ajuda se necessário e entender que esse termômetro ele é muito importante para a gente reorganizar as coisas, né? Porque foi muito boa essa sacada do senhor aí. Né? As famílias estavam achando que elas eram uma coisa e a grande maioria descobriu que não eram. E, infelizmente, alguns colocando em xeque até o próprio casamento, né? E o amor pelo outro. Isso mesmo, perfeitamente. Inclusive, exatamente. Né, pastor? Os próprios cristãos, né? Não, os cristãos, eu costumo, nas minhas palestras, dizer que casamento não tem religião, né? Casamento é casamento. Porque o casal funciona igual, independente do que ele crê. Nós temos um caminho, nós temos um guia, nós temos alguns parâmetros que são muito bons, mas na hora do conflito, a gente esquece disso, né? Na hora do conflito é
a realidade daquele casamento, né? Senão nós, como cristãos, também não nos separávamos, não teríamos divórcio, né? Não teria... O casamento do teria cristão... famílias estruturadas, né? Hoje, estatisticamente, o índice de divórcios no Brasil chega em torno de 42%. E o nível de divórcio cristão também está muito perto disso, não muda, porque é a relação mesmo humana, não muda muito, né? Talvez nós cristãos demoramos mais para tomar a decisão de separar, mas tem casamentos muito disfuncionais, tem casamentos cristãos muito disfuncionais. Nossa, muito bom isso que eu falei. E que às vezes fica escondendo até diferentes. atrás do próprio cristianismo, É né, verdade. pastor? Da máscara, né, pastor? Da Perfeitamente. Ou a igreja, Atrás da mas religião, não resolvendo né? o problema disfuncional dentro de casa, aquilo que não funciona, né, dentro de casa. Perfeitamente. Agora, pastor, tá maravilhoso, e se eu deixar, a gente fica aqui muito tempo, mas pensando aqui no nosso tempo aqui, a gente tem uns 5 minutinhos, e eu quero já soltar a última colocação para o senhor ter tempo para falar para a gente que seria o grande alerta, né, para o senhor e para a pastora Lene. Assim, qual é esse grande alerta diante de tudo isso? E assim, dentro desse último ponto que a gente falou, que o senhor argumentou, que realmente é uma coisa que chateia, né? Hoje, casais cristãos estão olhando para o outro com menos apreciação, né? Sem apreciar, sem admirar, né? Estão juntos, mas às vezes não querem estar juntos, né? Isso, perfeito. Está colocando em xeque o amor e até mesmo o casamento e a possibilidade disso realmente funcionar. Então, assim, isso é uma questão muito séria, né? Então, quais seriam os alertas, diante de tudo que a gente já falou, que os senhores poderiam nos deixar aí para nós, os casais aí dessa noite? Eu vou deixar 2 alertas, na verdade. Primeiro, se você descobriu que seu casamento precisa de ajuda, que ele não era tão bom quanto você imaginava, procure ajuda. Então, é legal que essa pandemia pode evidenciar e você perceber o que precisa ser mudado. Então, um alerta é: o que precisa ser mudado, que bom que você percebeu e mude, né? Outra coisa legal é assim, na nossa casa, eu tenho escutado muito minha mulher. É muito difícil escutar outra pessoa, né? E ela também tem me escutado. Então, se você não concorda com o que a outra pessoa está martelando, comece a se preocupar. Porque se está martelando é porque é verdadeiro. Olha, muito bom. E esse as tempo, mulheres, né? dizem amém, né, gente? Amém. Não é? Porque assim, se a pessoa repete uma coisa e fala de novo e diz novamente, é porque aquilo é verdade. Então você precisa observar aquilo e mudar aquilo em você. Não espere que o outro mude. Faça mudanças em você. E essa pandemia pode ter revelado isso, né? Pode ter revelado o quanto eu não ajudo mesmo, ou quanto eu sou teimoso mesmo, ou quanto eu não me importo com meus filhos, ou quanto eu não me importo com minha mulher, ou enquanto minha mulher não me importa comigo. Com certeza, essa pandemia vai revelar o que o casamento de verdade é. Então, se ligou uma luz, corre atrás para corrigir. Se aquele casal que se encontra nisso não souber falar, porque muitas das vezes usam máscara, né? Na igreja é uma coisa e fora é outra. Exatamente. Mas eu falo sempre isso para as mulheres. O termômetro do nosso casamento somos nós. Hoje eu tenho aprendido mesmo ao longo da minha profissão, ao longo da minha vida cristã, e isso a gente aprende, né? Eu me lembro que, acho que uns 2 meses atrás, aconteceu um fato em casa que eu não gostei. Aliás, aconteceu o fato à noite. E eu já estouraria fácil, né? Eu não gostei, eu não estourei. E no outro dia, quando nós estávamos correndo, eu parei, eu lembro onde eu parei e falei: meu bem, eu não gostei quando você fez aquilo ontem à noite e eu gostaria que você não fizesse mais. E eu mostrei para ela o quanto foi falta de respeito, o quanto eu me senti desrespeitado. Esse é outro alerta. Às vezes a gente tem um problema,
mas não sabe comunicar o problema. Como fala. A gente tem um problema e briga pelo problema, mas não deixa claro qual é o problema. Nem traz a solução. E aí eu falei para ela, então, observa isso e a gente hoje tem alguns tratos, alguns acordos que a gente faz. Eu acho que isso é importante, pastores, é a comunicação com o casal. Uma comunicação bem feita, bem funcional, todos os problemas não terão conflitos a partir do momento que você sabe falar o que o outro tem que ouvir. O problema não é o problema é não saber comunicar o problema. Muito bom isso, pastor. Fantástico. Porque todos nós temos diferenças, então o problema não é o que surge, é não saber o que fazer com aquilo. Problema. Né? Não saber. Aí quando não sabe, cria outro. E aí vai virando a bola de neve, aí o casamento realmente, o relacionamento É verdade. começa a desgastar. Meu Deus. Pastores, fantástico. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Então, eu já quero agradecer aos senhores, que foi Muito bom, muito rico. Muito rico. Muito rico. Bacana. O carinho, a Bom, viu, atenção de vocês, a experiência, o partilhar aí. Nós fomos edificados e certamente esses casais aí foram e ainda vão, porque vamos compartilhar na live também, viu? Muito obrigada. Tô vendo um monte de gente aqui que eu nem sabia que estava aqui na live, bacana demais. Muito legal esse momento que vocês estão fazendo, porque o falar de casamento nunca acaba, não acaba, não esgota, não se esgota. Se Vai reinventar. ver amanhã outro casal vai falar a mesma coisa, mas não é mais a mesma coisa, porque a experiência deles é outra, e é muito legal isso. Exatamente. Muito bom. Pastores, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela atenção de vocês aí. Obrigado a vocês. A sensação aí desse tempo corrido que vocês têm. Beijo no coração, pastor Ari, pastora Lene. A gente se encontra por aí, nos ajuntamentos. Obrigado pela honra. Na hora que voltar as Muito bom. aglomerações aí, nós vamos encontrar. Nós vamos aglomerar. Nós vamos aglomerar. Um beijo. Obrigado, querido. Beijo na família, beijo na igreja. Beijo, Deus abençoe. Tchau, até As mais. crianças Tchau. não, né? Pra turma já grande aí. Um beijo. Pra turma toda. Tudo. Beijo pra Tchau, vocês. tchau, Beijo pastor. pra todos. Obrigado. Deus Suas abençoe. filhinhas. Beijo pra vocês. Tchau, querido. Tchau. Tchau, Até Deus mais. abençoe. Obrigada. Tchau, casais, todos. tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.